Olá, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma vez estamos juntos aqui para a meditação da palavra, para sermos edificados, abençoados pela palavra de Deus. E passamos aí mais uma semana de luta, isolamento social, esperando que Deus traga a resposta, de tudo isso que a gente está vivendo, para logo estarmos de volta ao nosso convívio social, especialmente na igreja. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre humildade e alegria em meio às tribulações. E vou usar a epístola de Tiago no capítulo 1, dos versículos 1 ao 12, que diz: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui o versículo 12. Nós vamos trabalhar um pouco então essa questão da humildade e alegria em meio às tribulações. A carta de Tiago é um dos mais antigos livros do Antigo Testamento. É um livro muito prático, trata da vida cristã de uma forma prática, falando de humildade, falando de alegria, especialmente em meio às aflições. Podemos procurar em todos os cantos, mas não iremos achar muita humildade e alegria no coração, das pessoas em meio à aflição. São coisas que parecem até desconhecidas, mesmo por muitos que se dizem crentes, Sabe por quê? Essas duas atitudes somente podem ser manifestadas por pessoas que verdadeiramente têm uma experiência real com Deus. E Tiago é mencionado como um dos líderes, a gente vê no texto, mais influentes na igreja de Jerusalém. Ele aparece em destaque na ocasião, por exemplo, do concílio lá registrado em Atos 15, versículo 13. Muito provavelmente ele foi o autor da epístola que recebe o seu próprio nome, no Novo Testamento. Também é amplamente aceito que Tiago era o meio-irmão de Jesus, apesar de em sua carta ele simplesmente se denominar como servo do Senhor. E a gente vê isso aqui no texto, Os evangelhos falam sobre os irmãos de Jesus, e o nome de um deles era Tiago, lá Mateus 13, 55, Marcos 6, 3, a gente vê isso. Além disso, o apóstolo Paulo refere-se a um Tiago, irmão do Senhor, o qual ele encontrou enquanto esteve em Jerusalém para ver o apóstolo Pedro, lá em Gálatas 1,19. A gente vê isso também. O mesmo apóstolo também nos informa que este Tiago recebeu pessoalmente a visita do Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15, 5 e 7.
Paulo também confirma que esse Tiago era uma das colunas da igreja em Jerusalém, ao lado de Pedro e João, né? Conforme Gálatas 2:9. O fato de também os crentes e judeus que chegaram a Antioquia dizerem que foram enviados por Tiago confirma ainda mais essa liderança dele em Jerusalém. Escritos dos primeiros séculos afirmam que Tiago morreu apedrejado e espancado por ser fiel ao Senhor Jesus. Então, pensando nesses dois aspectos, alegria e humildade, e pensando agora em humildade, Tiago já começa nos ensinando com as primeiras palavras da carta. Diz que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A nossa tradução tem servo, mas a palavra significa um servo que de fato pertence completamente ao mestre. Nós aprendemos em outras partes da Bíblia que depois de sua conversão, Tiago se tornou até uma pessoa importante lá na igreja em Jerusalém. Atos 21:18 mostra isso. Ele chegou a ser um dos presbíteros mais conhecidos daquela igreja. E Paulo chama Tiago de uma das colunas da igreja, até mencionando seu nome junto aos apóstolos. Mas mesmo com todo esse destaque e toda essa importância na igreja, Tiago se diz um escravo. Desde a saudação de sua carta, ele é um modelo de humildade cristã. Nessa carta, quase todas as vezes o que ele fala sobre qualquer coisa, ele fala se referindo a seu irmão como Senhor. Seu irmão, porque ele foi irmão de Jesus, né? Em nossos dias, é muito difícil achar humildade dessa forma na igreja, de uma forma em geral. Muitos se elevam, se engrandecem e poucos seguem o exemplo de Tiago, né? O meio-irmão de Jesus. Como precisamos de pregadores humildes, pessoas humildes, líderes humildes, né? Pregadores e líderes que pela palavra e pela vida engrandeçam o nome de Jesus. E Tiago era esse presbítero em Jerusalém, não é? Que liderava a igreja que estava sofrendo bastante perseguições e provações, pobreza. E ele está escrevendo a cristãos espalhados em muitos lugares, que também estão experimentando da perseguição, da provação, da pobreza. Para esses crentes, irmãos, e para os crentes de todas as épocas, Tiago nos ensina por palavra e por exemplo, que é a essência da vida cristã, né? A essência da vida cristã é essa humildade, né? E aqui em meio às tribulações. Não é uma coincidência que a carta de Tiago ecoa muitos temas do Sermão do Monte. Tiago aprendeu a atitude do seu Senhor. Ele aprendeu de Jesus, que ensinou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, conforme Mateus 5:3. Isto é a fé bíblica. Todos aqueles que acolhem Jesus como Senhor Deus e como Senhor e o seu Deus, reconhecem ser escravos humildes e gratos. Não existe outra reação possível quando Deus nos revela a sua graça. A única resposta é humildade e gratidão. No meio das dificuldades da vida, das provações, das tribulações, eu e você conseguimos engrandecer o nome do Senhor Jesus? Aceitamos com humildade tudo o que Ele coloca no nosso caminho? Ou endurecemos nosso coração e muitas vezes não aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida? Eu e você fomos chamados por Deus e somos chamados por Deus a nos humilhar perante o senhorio de Cristo. Ele nos chama hoje e não apenas para falar, mas para viver a sua palavra em humildade. Quando vivemos como escravos do Senhor, desse Senhor Jesus,
estamos pregando por meio de nossas vidas. Estamos pregando Cristo aos nossos filhos através de palavras e de ações. Estamos pregando Cristo ao mundo através de palavras e através de ações. Deus nos chama à humildade para nos exaltar a seu tempo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, ainda é de extrema importância que vivamos nessa humildade em meio à pandemia, em meio à crise, em meio à insegurança, em meio ao medo. É importante humildade. É importante continuarmos firmados na palavra e observarmos o que a palavra nos diz para falarmos e praticarmos. Além da humildade, percebemos também a alegria. A saudação que Tiago usa é pouco usada na Bíblia. Acontece mais ou menos 3 vezes. Uma dessas vezes, numa carta que Tiago e os outros presbíteros em Jerusalém mandaram em Atos 15. A nossa tradução tem apenas a palavra saudações, mas literalmente significa alegrem-se. Então Tiago está dizendo: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, alegrem-se. Tiago fala à igreja na dispersão, uma igreja composta de pequenas congregações, sofrendo perseguições, espalhado no mundo inteiro, uma igreja aflita, pobre, uma igreja em grande parte composta naquela época de judeus, que no momento de crer no Senhor Jesus Cristo foram rejeitados, tanto pelos outros judeus quanto pelos romanos, Uma igreja sem influência, uma igreja sem poder, que era vista como uma seita pelos judeus e pelos gentios. E é a esta igreja que Tiago diz: alegrem-se. É exatamente por ser escravo do Senhor Jesus Cristo que Tiago pode ser alegre em todo o tempo, em todas as tribulações. Se nós pertencemos a Cristo, podemos e devemos nos alegrar no meio das tribulações. Não é por acaso que Tiago chama seus leitores as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago está escrevendo ao povo da aliança. Ele está escrevendo ao povo de Deus, o povo pelo qual Jesus morreu. Tiago usa a linguagem do pacto, linguagem da aliança. Em outras palavras, Tiago está dizendo a mesma coisa do que Pedro fala em sua primeira carta, que somos um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, entendemos, como Tiago pode nos exortar e nos alegrar nas tribulações? Entendemos de fato por que Tiago está tão alegre em meio às tribulações? Qual é o nosso motivo de alegria? Qual é o seu motivo de alegria? Bom, primeiro, somos escravos de Deus, do Senhor Jesus. Não somos mais escravos de ninguém. Segundo, nosso Senhor é Deus. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Nenhuma aflição ou perseguição vem sobre nós fora da vontade dele. Terceiro, fazemos parte do povo de Deus. Deus nos incluiu como seu povo. Fazemos parte do povo da aliança. Nenhuma aflição, nenhum inimigo, nenhum sofrimento pode nos separar do corpo e do amor de Cristo. Glórias a Deus por isso. Sabe por quê? Somente os escravos do Senhor Jesus, somente aqueles que fazem parte do povo escolhido, podem se alegrar em meio às tribulações. Quando Tiago escreve aos aflitos, quando ele diz alegrem-se, não é uma fraca tentativa
a encorajar de uma forma humana. É o encorajamento inspirado que se baseia nas próprias palavras de Jesus, lá em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nos primeiros séculos, depois da ascensão de Jesus, a igreja se alegrava, crescia, né, em meio às perseguições. A gente vê isso também na época da reforma protestante. Jovens, homens, velhos, né, crianças, enfim, todos, eles cantavam salmos de alegria quando estavam sendo queimados por causa da sua fé. Se eles deram testemunho de Cristo no meio de tais tribulações, quanto mais nós devemos nos alegrar em nossas aflições, que são muito mais leves. Deus nos fala hoje, irmãos, no meio das suas aflições, alegrem-se. Isto é uma exortação, né? Mas também é uma promessa. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 16, 18: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Concluindo, mais do que palavras, essas atitudes vão testemunhar do poder de Cristo na minha e na sua vida. Mais do que palavras, essas atitudes vão manifestar Cristo ao mundo. Mais do que palavras, essas atitudes vão ensinar aos nossos filhos o que é um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus. Em todas as dificuldades, meus queridos, em todas as tristezas de nossas vidas, não esqueçamos, Deus nos chama para nos humilharmos como escravos do Senhor e percebermos a alegria que Ele tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que nesse tempo que estamos vivendo, humildade e alegria faça parte do seu cotidiano. Que a bênção do Senhor alcance você e que de fato, de verdade, você seja cheio dessa alegria e dessa humildade de Deus, sabendo que esse Deus que nos salvou continua conosco. Oremos. Pai bendito, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa. Obrigado por saber que mesmo em tempos de crises, podemos sentir alegria e sermos humildes. Louvamos o Senhor porque a tua palavra motivou o nosso coração e com certeza vai nos animar para que tenhamos uma semana mais forte na tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra falou conosco, em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra então na quarta-feira no estudo. Na próxima quarta-feira estaremos falando sobre Romanos capítulo 5, continuando os nossos estudos. Que você continue firme no Senhor. Mais uma vez queremos enfatizar que estamos disponíveis pelos meios de comunicação, necessitando de alguma orientação, alguma ajuda, fale conosco pelo WhatsApp, fale conosco pelos grupos da igreja, fale conosco ligando para mim, para o conselho, para que estejamos te auxiliando no que for possível. E orando uns pelos outros, né? Deus abençoe, uma boa semana e receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém.
Boa semana e Deus abençoe.